a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. Pedro escreve em sua segunda carta, capítulo 1, verso 16 até 18. Porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando, pela suprema glória, lhe foi enviada a seguinte voz: Este é meu Filho amado, ouçam o que ele diz. Ora, nós ouvimos esta voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Meus queridos, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a este culto online. Nós estamos, enfim, no último domingo após a Epifania de Jesus Cristo e nós fomos saudados nesta manhã com as palavras de Pedro, falando a respeito da superioridade da palavra de Deus em comparação com as fábulas inventadas. Pedro afirmando que a palavra de Deus não é nenhuma fábula inventada. Mas a grande questão aqui desse trecho que eu quero trazer hoje, como forma de saudação, é que Pedro confirma a majestade de Deus, relembrando e compartilhando as coisas que foram vistas por ele e pelos outros discípulos quando eles estavam juntos com Jesus no Monte Santo, quando estavam orando com Jesus no monte. Esse episódio nós podemos encontrar lá em Marcos 9, 2 a 13, texto que também será apresentado na prédica, cujas palavras então relatam a respeito da transfiguração de Jesus Cristo. Crendo na veracidade da palavra de Deus, crendo na veracidade do Evangelho de Jesus Cristo, nós estamos reunidos de forma online para celebrarmos juntos este culto, tendo a certeza de que ele é realizado no nome do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido para louvarmos a Deus, cantando o próximo hino, Vem, derrama a paz. E a glória seja dada a Ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido e pelo que farás em nós. Nós acabamos de cantar isso neste hino que se passou. Deus já fez e Deus ainda fará em nós e através de nós grandes e inimagináveis coisas. Ele é um Deus presente, Ele é um Deus que se relaciona, Ele é um Deus que é santo e majestoso. Mas enquanto Deus ele está no mais alto e incomparável nível de santidade, nós, seres humanos, estamos no mais baixo nível de miséria, nível de pecado. Por isso, queremos agora nos achegarmos na presença de Deus, confessando a Ele nossos pecados por meio da oração. Oremos. Pai amado, nós nos alegramos que podemos estar em Tua presença, na comunhão com irmãos e irmãs na fé, Senhor, mesmo que de forma online,
nós podemos ter a certeza que estamos em comunhão. Mas também queremos chegar diante da Tua presença reconhecendo que nós somos pecadores, reconhecendo que nós pecamos contra Ti, que pecamos contra a Tua palavra, pecamos e prejudicamos a nós mesmos, prejudicamos ao nosso próximo. Deixamos muitas vezes de anunciar o Teu Evangelho, de exalar o Teu imenso e transbordável amor. Nós deixamos de amar a Ti em primeiro lugar e deixamos de amar o nosso próximo. Tantas e tantas vezes nós somos egocêntricos, olhamos apenas para o nosso próprio umbigo e esquecemos dos 2 maiores mandamentos que Jesus nos ensinou: amar ao Senhor Deus em primeiro lugar e ao nosso próximo como a nós mesmos. Nós não merecemos o Teu amor, mas Te louvamos, pois por meio de Cristo nós podemos pedir a Ti: tem piedade de nós, Senhor. Purifica-nos de toda maldade e olha para nós com compaixão e ternura. Concede-nos a certeza do Teu perdão e nos guia a caminhar na Tua direção. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Está escrito: se afirmamos que estamos sem pecado, se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a Sua palavra não está em nós. Mas se reconhecemos e confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar de toda a injustiça, de todos os pecados. Deste modo, se você crê nisso, se você crê nessas palavras, se arrepende e confessa seus pecados, creia então que assim será. Seus pecados estão perdoados. Amém. Antes de ouvirmos ainda o que Deus tem para nos dizer a partir da pregação da Sua palavra, eu convido para cantarmos juntos o hino Quem Quer Cantar do Amor. Quem quer cantar do amor não poderá calar da cruz. Quero por gratidão dobrar-me diante de Jesus, pois pertencer à cruz é sobre se tomá-la e não se envergonhar de aqui testemunhá-la. Quem quer cantar do amor não poderá calar da cruz. Jesus morreu por mim e agora eu lhe pertenço, sim. E mesmo que o mundo por isso me despreze, eu falo de Jesus e que seu fardo é leve. Quem quer falar do amor não poderá calar da cruz, seguindo os passos seus. Eu testemunho o amor de Deus, que o meu falar e a vida em harmonia estejam, que todos o amor na minha vida vejam. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Como foi dito no início do culto, nós estamos no último domingo após a Epifania de Jesus Cristo, conforme o calendário litúrgico. Isso significa, então, que na semana que vem nós já iniciamos o tempo da Quaresma, o tempo de preparação de espera pela Páscoa. E então, agora, neste último domingo, após a Epifania de Jesus Cristo, nós temos como tema do culto algo ainda que tem tudo a ver com a questão da Epifania. Nós temos como tema a transfiguração do Senhor. Quero convidá-los já para acompanharem comigo a leitura do Evangelho de Jesus Cristo, conforme as palavras do livro de Marcos, capítulo 9, do versículo 2 até o versículo 9. Marcos 9, 2 a 9.
Passo a ler. 6 dias depois, Jesus foi para um alto monte, levando consigo somente Pedro, Tiago e João. Ali eles viram a aparência de Jesus mudar. A sua roupa ficou muito branca e brilhante, mais do que qualquer lavandeiro seria capaz de deixar. E os 3 discípulos viram Elias e Moisés conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Vamos armar 3 barracas. Uma para o Senhor, outra para Moisés e ainda outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois ele e os outros 2 discípulos estavam apavorados. Logo depois, uma nuvem os cobriu e dela veio uma voz que disse: Este é meu filho querido, meu filho amado. Escutem o que ele diz. Aí os discípulos olharam em volta e viram somente Jesus com eles. Elias e Moisés haviam sumido. Continuo a ler ainda então o versículo seguinte. Quando estavam descendo do monte, Jesus mandou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse. Eles obedeceram a ordem, mas discutiam entre si sobre o que queria dizer essa ressurreição que Jesus falava. Até aqui a leitura, então. Nesse texto nós temos o relato da transfiguração do Senhor. Algo, como já dito, que tem tudo a ver com a Epifania. Por quê? Epifania, sendo a revelação, a transfiguração traz consigo a ideia da revelação, justamente, da glória de Cristo. Cristo se revelando, Cristo deixando ser revelada a plenitude da sua glória diante ali dos discípulos. Já de início, então, é algo muito importante, algo legal de nós refletirmos a respeito da essência da transfiguração, do sentido da transfiguração. O termo original aqui do grego para essa palavra é metamorfo. Metamorfo te lembra alguma coisa, né? Nós até temos uma palavra no próprio português, metamorfose, que é muito parecida. E justamente é essa a ideia. É que neste momento Jesus Cristo ali, ele assume uma outra forma. Que nem é o sentido da metamorfose, Jesus assume uma outra forma, que é para além do natural. Ele assume uma forma que é diferente daquela forma que os discípulos estavam habituados a enxergar nele. Mas é muito importante nós entendermos que não é uma forma meramente, uma mudança meramente estética. Não são só as roupas de Jesus que mudaram, não foi só ele que começou ali a brilhar. Não é apenas algo externo. Isso é muito importante a gente analisar, porque há uma grande diferença entre a metamorfose e algo que poderia ser considerado meramente hipocrisia. Metamorfose é uma transformação que acontece no todo. Acontece dentro e é mostrada por fora também. Transparece por fora. Já a hipocrisia caminha num viés contrário, no sentido contrário. O sujeito hipócrita é aquele que não experimentou mudança nenhuma por dentro, nenhuma mudança realmente na sua essência, mas ele vai lá e projeta algo por exterior, para os outros. Projeta não aquilo que de fato ele é, mas aquilo que ele gostaria que os outros pensassem que ele é. De modo algum é isso que está acontecendo com Jesus. Jesus, na transfiguração, ele não está simplesmente sendo hipócrita, tentando mostrar algo que ele não é, mas sim ele está demonstrando algo que realmente ele é. E embora que isso diferente muitas vezes é o que acontece com nós, né? Enquanto Jesus aqui estava na transfiguração, muitas vezes nós estamos na hipocrisia. Muitas vezes, eu considero aqui, mas eu digo todas as vezes, todos nós somos hipócritas de certo modo. Por que eu digo isso? Porque todos nós, por mais verdadeiros e transparentes que nós sejamos, acabamos assumindo comportamentos diferentes em diferentes ambientes. Acabamos assumindo comportamentos diferentes para diferentes pessoas. Ou seja, isso nada mais é do que nós vivendo e projetando uma imagem própria, algo que no fim das contas é comum, porque faz parte da carência do ser humano, faz parte do ser humano querer ser aceito, querer ser amado. Então, nós acabamos projetando para o outro
aquilo que há de melhor em nós, aquilo que nós achamos que o outro possa gostar em nós mesmos. Mas voltando ao texto, então, isso que Jesus Cristo está vivendo aqui não é apenas uma transformação externa, mas sim uma demonstração externa, uma demonstração da sua verdadeira forma, da sua essência, uma demonstração de quem ele realmente era. E além de entendermos então qual que é o verdadeiro sentido, a verdadeira essência da transfiguração de Jesus, é importante também entendermos a mensagem da transfiguração. Lá no texto de Marcos 3 está escrito o seguinte: as suas roupas se tornaram resplandecentes, um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro no mundo poderia alvejar. Uma outra versão aqui, que nós temos. Em primeiro momento, essa informação ela não parece ter tanta relevância assim, parece ser um detalhe aqui contado no texto. Mas pesquisando um pouco, buscando conhecer a respeito do contexto, a respeito da cultura daquela época, nós vamos perceber, nós temos como resultado dessa pesquisa, dessa curiosidade, que as roupas, os trajes vestidos, eles eram uma das principais formas de se identificar uma pessoa, de se traçar um perfil de uma pessoa. A maneira como a pessoa se vestia, os adornos, a cor da roupa, o tamanho da roupa, se ela usava calçados ou não, tudo isso era algo que era muito vivo naquela época, algo que realmente importava, que traçava um perfil daquela pessoa. Hoje ainda nós temos isso, claro. Se nós vemos, a gente compara alguém que está todo arrumadinho, de terno, engomado, e com alguém que está meio com uma roupa desleixada. Mas ainda isso, hoje não é como era naquela época. Naquela época ainda era muito mais forte essa questão cultural. Não é à toa também que, quando a gente vai ver as palavras lá de Apocalipse 1, quando João tem a revelação de alguém semelhante ao Filho de Deus, ele diz que este tinha as vestes longas que chegavam até os pés. Ele tinha um cinturão de ouro ao redor do seu peito. Então, tudo isso era algo muito importante para eles, todas essas informações que foram descritas no texto. A maneira como ele se veste, a maneira como ele está, revela muito sobre quem ele realmente é, sobre o seu perfil. Então, aqui na transfiguração, o fato de Jesus se mostrar resplandecente no seu rosto, com uma roupa branca, um branco impecável, sem nenhuma mácula, sem nenhuma mancha, sem nenhum sequer pingo de sujeira. Isso diz muito para eles. Cristo é o Cordeiro puro e santo, o mais perfeito de todos. Guardem essas palavras, guardem essa informação, que depois a gente vai retomar isso mais adiante na pregação. Então, certo, nós já vimos aqui em primeiro ponto a essência da transfiguração. Em segundo ponto, nós vimos a mensagem da transfiguração. E agora, como terceiro ponto aqui da pregação, nós vamos ver a respeito da razão da transfiguração. Se nós lemos os capítulos anteriores de Marcos, até ali mesmo o capítulo 8 já é suficiente. Nós vamos ver que Jesus, ele, nos últimos tempos, nos últimos dias, digamos assim, que ele estava com os discípulos, ele vinha falando muito a respeito da sua morte, a respeito da necessidade que ele precisaria morrer, falando que ele precisaria sofrer, falando que ele precisaria morrer. Lá no versículo 31, por exemplo, do capítulo 8, é dito: então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Mas diante de tudo isso que Jesus falava, anunciava, os discípulos parece que não queriam acreditar, eles não queriam aceitar essas palavras de Jesus. Eles não queriam que seu mestre fosse morto. Isso é muito entendível, A gente consegue compreender o porquê que eles não queriam isso. Só que parece que os discípulos eles só ouviam o que Jesus falava até a parte de morrer. Parece que depois que Jesus começava a falar sobre que ele iria ressuscitar e tal, parece que os discípulos não ouviram essa parte, Porque senão eles não iriam se entristecer dessa forma. Iria ser um motivo até de grande alegria, mas pelo contrário, os discípulos eles estavam confusos, estavam entristecidos, estavam abatidos, desencorajados.
E então aqui no capítulo 9, ao revelar sua glória, demonstrando um pouco dessa glória, da sua essência, demonstrando verdadeiramente quem de fato Jesus é, que Jesus é um Deus, é o próprio Deus de poder, que aquilo que ele falava sobre a ressurreição de fato é o que iria acontecer. É como se Jesus tentasse trazer então encorajamento para os seus discípulos. Os discípulos visivelmente eles estavam abalados, estavam deprimidos. E nesse sentido então nós nos dirigimos, nós caminhamos agora para o quarto ponto da pregação. É o ambiente da transfiguração de Jesus. Marcos, ele acabou não escrevendo isso no seu relato ali da transfiguração, mas se nós formos ver um pouco a respeito do relato no Evangelho de Lucas também, lá em Lucas 9:32, é interessante que lá está escrito que os discípulos, eles estavam caindo de sono. E olha que essa questão do cair de sono dos discípulos não aparece somente aqui nesse relato ali de Jesus no Monte da Transfiguração. Se nós formos olhar um pouco adiante ainda, lá em Marcos capítulo 14, versículo 37, por exemplo, um pouco antes de Jesus ser capturado e preso no jardim de Getsêmani, é dito que ele foi orar e quando estava então orando, Jesus retornou e lá estavam os discípulos adormecidos. Não aguentaram esperar, não aguentaram ficar vigiando como Jesus havia pedido. E é interessante que até esse detalhe, essa questão aqui dos discípulos dormindo, caindo de sono, até isso tem um significado profundo aqui no texto. Se formos parar para pensar no histórico dos discípulos, eles obedeceram, eles aceitaram o chamado de Jesus de forma imediata ali. Eles tinham largado tudo, tinham largado a família, o emprego, a casa, a pesca, que neles trabalhavam na área da pesca, largaram tudo para ir seguir Jesus no seu ministério. E aí agora que finalmente o ministério estava dando certo, estava dando algum resultado, estavam acontecendo milagres, curas, de fato a multidão começou a seguir Jesus e os discípulos, agora que finalmente o ministério estava podendo ser considerado bem sucedido, Jesus vem com esse assunto de que ele precisaria morrer, de que ele precisaria sumir, de que o ministério não poderia continuar. Jesus pega e vem com uma notícia dessa, dizendo que vai precisar morrer. Os discípulos com certeza estavam no sentimento de, mas então, o que vai ser da gente? Nós largamos tudo para te seguir e agora você vem com uma notícia dessa de que não vai dar para continuar? Com certeza toda essa situação abalou muito os discípulos. E é interessante que justamente um dos sintomas de uma pessoa abalada, um dos sintomas de alguém que está deprimido, é a vontade de o tempo todo estar dormindo. De o tempo todo dormir. Como que numa tentativa de fugir da realidade, uma tentativa de ao invés de ter que lidar com os problemas da vida, lidar com toda a situação complicada, fugir desses problemas, porque dormindo pelo menos não tem que estar enfrentando eles e lidando com a consequência deles. Fugir dessa carga emocional que a realidade traz. Os discípulos eles estavam angustiados, perdidos, abalados com a predição da morte de Jesus. E isso só é justificado, só é algo que faz sentido por causa do equívoco, por causa da talvez falta de atenção, da falta de compreensão dos discípulos em relação àquilo que Jesus pregava. Se ouvindo a respeito da ressurreição, eles de fato entendessem o que Jesus estava dizendo, não haveria razão para se entristecer dessa forma, não haveria razão para ficar confuso e desacreditado. Mas, meus queridos, a mesma coisa acontece muitas e muitas vezes conosco. Se nós entendermos o real sentido, o verdadeiro significado da palavra de Cristo em nossas vidas, não há razão para temermos, não há razão para duvidarmos, para nos entristecermos. Diante disso, do estado dos discípulos em relação às palavras do seu mestre, eu pergunto para vocês, como está o seu relacionamento com Jesus? Entenda que eu não estou perguntando como é que está o seu relacionamento com a igreja,
ou não estou perguntando como é que está a sua religiosidade. Eu estou perguntando como está o seu relacionamento com Jesus. Porque nós vimos até que para os discípulos é possível conhecer a respeito de Jesus, é possível ouvir a respeito das suas palavras, é possível vislumbrar os milagres, é possível mesmo diante disso tudo, ainda assim, não ter uma intimidade plena com Ele, não conhecer de fato, reconhecer de fato quem Ele é. Como é que está o seu relacionamento com Jesus? Como a vida com Cristo, a caminhada com Cristo, tem feito diferença nos dias da tua vida? O versículo 4 seguinte, ele diz: apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e ainda outra para Elias. E agora, perdão a palavra, mas Marcos parece que dá uma sacaneada aqui com Pedro, né? Não só Marcos, outros evangelhos também, quando relatam sobre essa questão, falam. Pedro, ele não sabia o que estava dizendo. Pedro falou isso ali, mas ele não sabia o que estava dizendo. Falou por falar. Diz, pois eles estavam apavorados. Em seguida vem então uma nuvem que os envolveu, e dela veio uma voz que dizia: Este é meu filho amado, escutem o que ele diz. Sabe, algo que me chama muita atenção nesse texto é como é que os discípulos, eles reconheceram assim de imediato, eles olharam e viram: esse é Moisés e Elias. Às vezes a gente não para pensar nisso, mas não tinha um retrato, não tinha uma foto, não tinha como os discípulos conhecerem previamente Moisés e Elias. Como é que eles olharam e viram: não, esse ali é Moisés e Elias? Como é que eles sabiam disso? O texto ele não fala a respeito, também em nenhum outro lugar a gente encontra a respeito dessa informação. Mas eu tenho um palpite, eu vou falar uma opinião, meu palpite a respeito disso, é que ali, diante dessa transfiguração, os discípulos experimentaram a glória plena de Cristo, mas também experimentaram um pouco a respeito do que seria a eternidade. A Bíblia diz que na eternidade nós conheceremos toda a verdade, que na presença plena com Deus tudo será revelado, tudo ficará claro. Lá ainda nós seremos, sim, os mesmos em nossa individualidade, porém com o nosso corpo transformado e incorruptível, revestidos de imortalidade. Isso tudo a gente encontra lá, escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 52 a 53. E nisso ainda reconheceremos uns aos outros, e assim como também os discípulos reconheceram a Cristo após a ressurreição. Eu creio que na eternidade, entes queridos, pessoas amadas que nós perdemos, ou ainda pessoas que a morte vai nos tirar ao longo dessa vida, um dia efetivamente a morte ela já não terá mais poder, ela já terá perdido a sua força, conforme é dito no versículo 55 desse próprio texto de Coríntios ali que eu citei. Um dia a morte terá perdido seu aguilhão, tal como ela perdeu na cruz de Cristo. E um dia todos nós estaremos juntos. E nós conheceremos uns aos outros, nós reconheceremos uns aos outros. E nada mais vai nos separar. Mas então, continuando aqui no texto, Marcos não fala. Mas no texto de novo, no texto de Lucas, nós podemos ver ali que junto de Moisés e Elias, Jesus conversava com eles a respeito da sua morte, que estava para acontecer em breve, para se cumprir em Jerusalém. E é interessante que novamente analisar as palavras no texto grego, no texto original, que quando se fala da morte de Jesus aqui, o termo realmente, na sua essência, é êxodos. Ou seja, uma tradução mais precisa, ao invés de morte, seria partida. Estavam falando a respeito da partida de Jesus, que também traz todo sentido e até algumas Bíblias traduzem o texto dessa forma. Mas é justamente algo interessante fazer aqui a relação
com o próprio livro de Êxodos, né, do Antigo Testamento, porque tem tudo a ver. Você se lembra da história do Êxodo? Se lembra quando quando Deus libertou o povo de Israel com mão forte, após as 10 pragas, provando ser Ele o grande eu sou? A ideia é que, tal como a partida de Israel gerou libertação para o povo de toda aquela escravidão do Egito, também trouxe consigo a promessa e a esperança da terra prometida que haveria de vir. Também é dito que Jesus precisava partir, para que houvesse então a libertação de todos da escravidão do pecado. E assim pudéssemos ter a certeza, a esperança na terra prometida, a esperança da nova Jerusalém, conforme o texto de Apocalipse, enfim, a esperança na vida eterna com Jesus Cristo, com nosso Deus. Lembram que eu falei lá no começo sobre as vestes de Jesus, que era importante vocês guardarem aquela informação? Sobre serem puros, absolutamente brancas, as vestes serem sem mancha alguma. Assim precisava ser o cordeiro que o povo hebreu, o povo de Israel, ofereceria em sacrifício para a remissão dos pecados. Justamente nessa mesma ideia que nós encontramos as palavras de João Batista a respeito de Deus, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo precisava partir, precisava morrer. O Cordeiro da Páscoa precisava ser sacrificado. E o sangue do Cordeiro, tal como lá em Israel, precisava ser passado, precisava ser derramado sobre o madeiro, sobre os umbrais da porta. Essa tinha sido a orientação de Deus para o povo. Deus havia dito: tirem todo o fermento da casa. O fermento, na palavra de Deus, traz consigo o sentido, uma ideia de pecado, de algo mal. Matem ali o cordeiro, consumam toda a carne, peguem o sangue do cordeiro, passem nos umbrais, lateral, em cima da porta. Esta é a Páscoa do Senhor. Apressem-se, porque muito em breve, depois disso, vocês sairão do Egito. Por que o sangue precisava estar ali? Porque a última praga haveria de vir, a praga do primogênito. O que traria consigo essa praga? Vocês lembram desse texto? A morte. E o que isso significa? Que todo aquele que não estiver então coberto pelo sangue sofrerá a morte. Da mesma forma, todo aquele que não estiver coberto pelo sangue de Cristo sofrerá a morte eterna. Todas essas ligações do Antigo Testamento e do Novo Testamento não são mero acaso, não são coincidências. Jesus realmente vem ao mundo e é sacrificado como o cordeiro era sacrificado na Páscoa dos hebreus para a remissão dos pecados. Todavia, não há como comparar Jesus com um cordeiro. Jesus é incomparavelmente maior do que um cordeiro. Não há nem como fazer uma comparação. Por isso, Jesus ele é enviado por Deus para que todos os pecados de todos nós, de uma só vez, de uma vez por todas, fossem perdoados e apagados na cruz do Calvário. E é sensacional como o texto de hoje ele se apresenta e nos direciona para essa forma como Jesus é apresentado, pois justamente nós estamos caminhando para a celebração da Páscoa. Nós iniciamos nessa próxima semana o tempo de Quaresma, e de que adiantaria viver o tempo de Quaresma sem saber realmente o significado dessa preparação para a Páscoa? O significado da Páscoa hoje, o significado da Páscoa a partir de Cristo. Facilmente nós poderemos concluir, encerrar a pregação por aqui. Afinal, nós já recebemos, a partir disso, uma mensagem de puro Evangelho. Cristo é o Cordeiro Santo e puro que morreu por todos os nossos pecados. Graças a Ele podemos ter a salvação, podemos ter a reconciliação com o nosso Deus e a esperança e a certeza na vida eterna junto com Ele. Estaria perfeito tudo até aqui, então poderíamos concluir a mensagem por aqui. Mas é importante também analisarmos não somente aquilo que recebemos, mas aquilo que precisamos fazer. Qual que é a nossa missão diante disso tudo? Por isso eu quero voltar novamente no texto e refletir sobre as palavras que o apóstolo Pedro, que o discípulo Pedro fala para Jesus. Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Pedro aqui ele meio que diz o seguinte:
Jesus, o negócio aqui está tão bom, essa transfiguração, essa presença gloriosa, esse pedacinho do céu, esse cantinho aqui isolado do caos do mundo, esse lugar aqui retirado, sentindo de forma tão grandiosa a tua glória. Isso aqui está tão bom que eu acho que a gente poderia aproveitar, né? Já montar um acampamento aqui, passar uns dias aqui. Que tal, Jesus? Por que a gente precisa descer e voltar lá para aquele mundo perdido? Vamos ficar aqui está tão bom. Mas, gente, isso só mostra que Pedro ele não havia entendido o real sentido do Evangelho, a real missão do Evangelho. A gente viu antes que, ele não tinha nem entendido o porquê que Jesus precisaria morrer. Estava questionando isso. No texto anterior, no capítulo 8, Pedro questiona Deus. Não, tu não vai morrer, não é para te morrer aqui, né? Tem toda aquela parte lá que a gente conhece a respeito do Evangelho. Então, se ele questiona isso, imagina então entender qual era verdadeiramente o seu papel como discípulo no meio disso tudo. Assim como Pedro, muitos cristãos hoje vivem como o Evangelho como uma espiritualidade de escape. Assim como ele estava lá no monte, escapando do caos do mundo, escapando daqueles problemas, bom estarmos aqui, vamos ficar aqui mesmo. Como apenas um lugar no qual o Evangelho, apenas como um lugar onde nós podemos chegar e nos refugiarmos das turbulências de um mundo corrompido. Mas a questão é que a prova da nossa caminhada com Jesus não se dá no fato de nós termos a capacidade de com Jesus subirmos ao monte, mas sim naquilo que nós fazemos depois de termos descido do monte. Não é no ápice do tempo com Deus que a nossa fé é provada, mas sim exatamente quando nós descemos para o chão da vida, quando nós temos então de manifestar, demonstrar aquilo que nós vislumbramos lá em cima. Nós só subimos ao monte porque quando descermos tem gente esperando por nós, tem gente que precisa de nós. Vocês lembram do exemplo do culto passado, da bateria, do computador e tal? Subindo ao monte, nós recarregamos nas nossas forças. Quem espera no Senhor tem suas forças renovadas. Subindo ao monte, nós temos as nossas fontes renovadas, nossa energia recarregada. Mas a ideia é que nós possamos também descer e com essa energia reabastecida, recarregada, testemunhar, anunciar, viver nossas vidas com o propósito primário de sermos instrumentos nas mãos de Deus, os quais compartilham um pouco dessa energia com o próximo, mas principalmente anunciam a mensagem daquele que é verdadeiramente fonte e apontam para o caminho daquele que realmente pode recarregar as nossas energias, aquele que realmente é o único que tem a carga suficiente para aquilo que nós precisamos. Por fim, o último ponto que eu quero mencionar é a respeito das palavras de Deus como resposta ao que Pedro havia dito. Lá no versículo 7 ele diz assim: Eis que veio uma nuvem que os envolveu e dela veio uma voz que dizia: Este é meu filho amado, escutem o que ele diz. E também nas palavras de Lucas, no Evangelho de Lucas, é dito de forma mais detalhada que enquanto Pedro falava a respeito, de vamos armar 3 tendas e tudo mais, enquanto ele falava, surgiu essa voz do céu. Então é interessante porque, se formos parar para pensar, Pedro é o único personagem bíblico que recebe um cala-boca vindo direto do céu, Ele é interrompido pela voz de Deus de uma forma assim: para de falar, se não tem nada para falar, não fala nada, só escuta o que meu filho tem para dizer, só escuta o que Jesus tem para dizer. Sem enrolar então demais a respeito dessa questão, vamos de forma resumida entender o que também isso significa. Com esse versículo nós concluímos que sim, precisamos descer do monte, precisamos sim anunciar, testemunhar, fazer parte da missão que Cristo deu aos seus discípulos. Mas não podemos querer que tudo seja feito do nosso jeito e conforme a nossa vontade. Não queremos impor as nossas palavras, a nossa voz ali no meio. A obra é de Cristo. Nós somos apenas os serventes, dispostos e dedicados para a edificação da igreja. O meu desejo para a tua vida, a partir dessa mensagem, é que isso possa ter gerado em ti uma metamorfose.
que você tenha sido tocado pelo agir do Espírito Santo e que isso realmente gere uma mudança na sua vida. Mudança que acontece por dentro, na sua essência, e é refletida e percebida por fora, no seu agir, no seu testemunhar do Evangelho. Convido para orarmos. Senhor nosso Deus, te somos gratos por essa tua palavra nas nossas vidas. Te somos gratos porque tu te revelaste a nós, porque tu te revelas a nós, porque tu ouves as nossas orações e porque a partir de Cristo podemos ter a certeza de que na tua gloriosa e completa presença, um dia eternamente nós viveremos. Que na graça dessa certeza nós possamos vivenciar o teu amor nas nossas vidas, refletindo ao nosso próximo através do nosso falar e do nosso agir. E tudo mais que nós queremos colocar diante de Ti, da Tua presença, Deus, nós o fazemos por meio da oração que Jesus Cristo nos ensinou, unindo nossas vozes e orando. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quero estender as bênçãos de Deus sobre cada um e cada uma de vocês. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti. Que sobre ti Ele levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que nós possamos compreender quem Jesus é. Que nós possamos compreender a essência da sua missão. E que nós possamos compreender também a essência da nossa missão dada por Ele. Vamos agora em paz e sirvamos a Deus com alegria. Abençoado domingo, abençoada semana a todos vocês. Desejo um forte abraço virtualmente, né? A gente não pode se encontrar, mesmo se pudesse se encontrar também não poderia se abraçar por toda a questão da pandemia. Mas enfim, eu desejo uma abençoada semana para todos nós. Nos vemos no próximo culto, ou então na próxima quinta-feira, que nós também teremos o nosso estudo bíblico. Encerramos cantando o hino Deus sempre me ama. Deus sempre me ama, como me chama, e assim me inflama do mesmo amor. Por isso cantarei o amor divino, será meu hino, o amor do Rei. Cativo estive e graça obtive do amor que vive e faz viver. Por isso cantarei o amor divino, será meu hino, o amor do Rei. Enviou seu Filho, prestou-me auxílio, mostrou-me o trilho que ao céu conduz. Por isso cantarei o amor divino, será meu hino, o amor do Rei. Jesus buscou-me, Jesus salvou-me, Ele aceitou-me com terno amor. Por isso cantarei o amor divino, será meu